E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora que vocês estão assistindo o vídeo, né? Tá sempre dia aqui pra mim porque eu tô com a luz muito forte na cara. Essa aula que eu tô gravando pra vocês, eu já gravei pela metade, só que eu consegui fazer o favor de apagar a metade da aula, tá certo? Então eu tô gravando de novo. Então, por favor, quando vocês estiverem em sala de aula, lembrem esta mula aqui, que, por favor, lembre de dar o play na metade do vídeo, porque senão você vai perder metade da aula, tá certo? Mas fora essa coisinha aí, vamos começar a nossa brincadeira. Gente, aqui nós vamos começar a estudar novamente, né, os crimes patrimoniais. Nós tínhamos estudado o furto, bem direitinho. O crime de furto foi aprofundado, foi visto com calma, com toda a cautela possível. E agora nós vamos dar continuidade aos crimes patrimoniais, mas partindo do pressuposto que nós já aprendemos bastante coisa, né, no crime de furto, que vai ser aplicada aqui no crime de roubo também. Até porque, queira ou não, eu sempre estou falando de quê? De subtração, de ganho patrimonial, de acréscimo patrimonial ao indivíduo. Tá certo? Então, fica aí o registro de que nós vamos precisar recapitular muita coisa no que diz respeito aos crimes patrimoniais, sobretudo furto. Então, a partir de agora, gente, seguinte, nós vamos estudar o crime de roubo. Crime de roubo, tá certo? Nós vamos ver aqui no artigo 157. Crime de roubo, ele traz o quê? O crime de furto agregado de elementos especializantes. Então, o crime de roubo nada mais é do que o furto mais elementos mais elementares relativos ao quê? Violência e grave ameaça à pessoa. Show de bola? Então, vejam o seguinte, eu quero que a partir de agora vocês façam aquilo que eu sempre recomendo. Senta de maneira tranquila, dá aquela relaxada, pega lá o seu material, pega uma aguinha, pega tudo direitinho, tá certo? Material, lembrando, né? Slides e código. Então, fiquem com isso perto. Mantenham tudo aqui para anotar, porque hoje essa aula vai ser um pouquinho demorada. Nós vamos ter aqui pelo menos umas 2 horinhas de aula, tá certo? Tudo bem, professor, que é muita aula, mas vocês podem pausar. Vocês vão ter o videozinho aí disponível no YouTube, tá certo? Quantas vezes forem necessárias, vocês vão pausando. Tranquilo? Pausa, retorna, vai anotando, vai pegando tudo direitinho. Porque aqui eu vou gravando, vou anotando tudo bem rápido, mas depois vocês vão pausando isso daí, vai ficar bem legal, porque vocês vão ter acesso a todo esse material, que é um material importante, que será cobrado aonde? Na nossa terceira unidade. Lembrando que vai ser quase que metade da prova em torno disso que a gente está estudando. Furto e essa aula que está aí, aula 9, crimes contra o patrimônio, e também a aula 10, que é a última parte de crimes contra o patrimônio. Beleza? Show de bola? Então, gente, seguinte, começando a brincadeira, crime de roubo. Roubo fala em subtrair coisa alheia móvel. Subtrair, eu já disse o que é. Coisa alheia móvel, já falei também o que significa. Já falei quem é que pode ser vítima, quem é que não pode. Mas aqui tem algumas considerações interessantes, né? Eu falei para vocês que no crime de furto poderia ser furtado o proprietário, o possuidor, mas não poderia ser furtado o detentor. No crime de roubo, o detentor pode sim vir a ser vítima de roubo. Por quê? Porque a violência pode ser destinada contra ele, então ele aí também seria vítima, tá certo? Lá no furto, o patrimônio dele não seria atingido, mas no roubo, veja que a integridade física dele pode ser vitimada em razão de eu atingir, queira ou não, sua integridade através da violência que eu utilize contra ele, tá certo? Então vamos lá, começar a brincadeira. Para si ou para outrem? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. O que seria esse para si? O que seria esse para outrem? Vocês já estudaram comigo. Os tipos penais trazem elementos, trazem elementares. Essas elementares podem ser de três naturezas: elementos descritivos, elementos normativos e o que? Elemento subjetivo. A partir do finalismo, nós temos o quê? Os elementos subjetivos existentes dentro da conduta, tá certo? Dolo e culpa passaram para a conduta, para o interior da conduta. Então perceba um detalhe legal. Ó. Todos os crimes que nós temos no Código Penal, eles têm pelo menos o quê? A sua previsão a título doloso. Nem todos a título culposo. Só alguns crimes que têm previsão legal expressa, né? Podem ser punidos a título de culpa. Agregado a isso daqui, nós temos também a possibilidade de termos o quê? Elementos subjetivos específicos, coisa que a gente já estudou, que o crime de furto também tem. O crime de furto tem elementos subjetivos específicos. O roubo tem? Tem. Traduzido aqui de que maneira? Vamos lá? Para si ou para outrem. Para si ou para outrem significa o quê, galera? Uma coisa só. Vontade de se tornar dono. Vontade de se tornar dono. Vontade de se assenhorar. É o tal do animus rem sibi habendi. Eu não sei o que significa isso em latim, mas eu espero que seja essa vontade de se tornar dono, porque eu vi no livro e tal, né, mas latim não é comigo, tá certo? De todo modo, vamos lá. A gente já sabe que o para si ou para outro é vontade de se tornar dono, beleza? O que mais eu tenho?
as elementares que aqui diferenciam o crime de roubo do crime de furto. Roubo, como eu disse a vocês, é mais grave, é maior, apresenta não só o subtrair com o intuito de se tornar dono, mas também o quê? Através de grave ameaça ou violência à pessoa. Grave ameaça é conhecida por nós como vis compulsiva, ao passo que a violência à pessoa é conhecida como a tal da vis absoluta. A vis absoluta é justamente a violência física propriamente dita, beleza? Então eu posso praticar roubo através de violência física, como eu também posso através da violência moral, a grave ameaça. Show? Seguindo. Mas também é possível, olha só, fazer uma coisa diferente. Não é somente vis absoluta e vis compulsiva, também tem uma possibilidade da violência, o quê? Imprópria. Violência imprópria. A gente já tinha estudado? Já. Vocês lembram que eu falei para vocês do uso do Boa Noite Cinderela, de um psicotrópico, de qualquer coisa que faça com que a vítima fique impossibilitada de oferecer resistência? Mas eu não estou propriamente agredindo, pancada, causando lesão corporal, mas de alguma forma eu faço com que essa vítima fique impossibilitada de alguma forma de oferecer resistência. Lembram disso? Eu até coloquei um outro exemplo que costuma cair em prova, sobretudo prova da OAB, né? Que é aquele camaradinha que estava no ônibus lá, interestadual, conversa com um camarada que está do lado e diz: amigo, toma conta aqui das minhas coisas enquanto eu vou ali ao banheiro. O cara vai ao banheiro, o coleguinha, que não é coleguinha coisa nenhuma, ele é muito do esperto, vai atrás dele, fecha a porta do banheiro por fora, pede para parar o ônibus, sai e leva as coisas do camarada embora. Quando o camarada resolve sair do banheiro, eita, não consigo sair. A porta está fechada, ele não consegue oferecer mais resistência. Então veja que essa violência imprópria que eu coloquei aí, ela não precisa ser, perdão, ela não pode ser através de violência física. A violência física, como eu disse, é essa violência propriamente dita colocada aí logo no início do artigo. A violência imprópria está traduzida em que expressão? Reduzido à impossibilidade de resistência, tá certo? Então vamos deixar aqui no quadro só para registro. Joia, joia, show. Aqui, ó, violência imprópria. Detalhes. Gente, crime de roubo ele pode ser praticado através da violência física, através da grave ameaça e também através da violência imprópria. Beleza. Isso é o que está previsto no caput. No parágrafo 1º, tá certo? Nós temos aqui um tratamento de equiparar, tá certo? Nós vamos tornar isso roubo, embora isso não seja propriamente um roubo. Porque o parágrafo 1º ele traduz para a gente uma situação onde eu desejava praticar um furto. Eu fui lá na qualidade, por exemplo, de batedor de carteira, chego para o camaradinho ali, dou uma olhada, ele está distraído, eu vou, subtraio o bem. Subtraio o bem, mas acontece uma coisa, a vítima percebe, e a vítima começa a empreender o quê? Uma perseguição contra mim. Sai correndo atrás, eu vejo, opa, preciso assegurar o benefício patrimonial que eu tive de maneira ilegal. Me viro contra a vítima e digo, ou você para de me perseguir, ou eu taco bala em você. Tacar bala é uma ameaça. Ameaça. Mas eu também posso o quê? Já virar disparando, utilizando da violência física propriamente dita. Isso que está previsto aí no parágrafo 1º, perceba, era um furto que, sem querer, acabou se tornando roubo. Porque, queira ou não, a vítima acabou percebendo algo que não era desejado. Então, veja, eu tinha um furto que virou roubo. Isso é conhecido como o quê? Roubo impróprio. Então, vamos anotar no quadro? Parágrafo 1º é conhecido como detalhe legal. Olha só o que eu quero que vocês anotem aí. Percebam o seguinte, tem como, veja, tem como eu realizar esse roubo impróprio através de violência imprópria? Isso já foi perguntado em prova, e eu quero que vocês me digam isso a partir de agora, com toda a convicção do mundo. Não, não dá. Não dá por quê, professor? Por que não dá? A explicação é bem simples. Será que dá, por exemplo, para eu perceber que o cara está em perseguição, que ele visualizou que eu subtraí, vai correr atrás de mim, tentando me prender, e eu dizer, não, agora eu vou praticar aqui uma violência imprópria, eu vou jogar um Boa Noite Cinderela, mirar aqui na goela do cara e ele vai adormecer na hora? Dá? Acho que não, né? Dá não. Então, gente, anotem aí, é impossível realizar roubo impróprio através de violência imprópria, está fora de cogitação.
Deixe isso anotado porque é importante, beleza? Dando sequência, olha só. Coisas interessantes ainda a tratar aqui sobre o que está previsto só na letra da lei, só no artigo 157. Primeira coisinha interessante é perceber o seguinte, que a nossa pena deixa de ser, no caso do crime de furto, de 1 a 4 e passa a ser de 4 a 10, além da multa. É uma pena bem pesada, tá certo, gente? Por quê? Olha só, uma pena de 10 anos já implica em regime fechado, tá certo? Pena de 1 a 4, perdão, pena de 1 a 4 a gente chamava de pena de médio potencial ofensivo, porque caberia a substituição perdão, caberia a aplicação da suspensão condicional do processo. Aqui não cabe nada, não cabe nenhum desses benefícios, porque a pena é bastante alta. Outra coisa interessante é que sempre vou ter multa. Lembre, crime patrimonial, normalmente ele vem agregado de multa. Geralmente isso daí é algo comum. Acontece uma situação ou outra onde o legislador esqueceu, mas falou em crime patrimonial, multa geralmente é em regra, tá certo? Coisas interessantes agora aqui para a gente falar sobre roubo, né? Roubo próprio é um crime complexo, né, que envolve furto mais lesão corporal leve ou ameaça. Resultando lesão corporal grave, a situação aqui já muda de figura. Veja que se eu tiver a lesão corporal grave ou houver morte, eu vou acabar descambando aqui para o que está previsto lá no parágrafo 3º do artigo 157, tá certo? O artigo 157, inclusive, é aquele que trata do famoso latrocínio, que a gente vai estudar ainda hoje, tá certo? Mas vamos lá, voltando aqui para a nossa brincadeirinha, olha só. Crime complexo envolve o quê? Furto mais lesão corporal leve e ameaça. Se falou em lesão corporal grave, eu falo em morte, já vou passar para o parágrafo 3º. Então, cuidado com essa brincadeira aí. Outra coisa, o bem jurídico é o patrimônio mais a integridade física da vítima que foi atingida. Por isso eu disse a vocês, cuidado. No caso do furto, só pode ser vítima quem? Proprietário, possuidor. No caso do roubo, quem pode ser vítima? Proprietário, possuidor e detentor também. O detentor ele não vai ter o patrimônio atingido, o patrimônio dele permanece de boa, mas a sua integridade física certamente foi atingida, porque, queira ou não, faz parte do crime de roubo a violência psíquica, a ameaça ou a violência propriamente dita, tá certo? Joinha? Então, olha só, objeto, coisa alheia móvel. Onde é que eu trato de imóvel? Onde é que eu protejo imóvel? Somente no crime de extorsão. Os demais crimes patrimoniais que nós estamos protegendo sempre visarão tutelar o quê? O patrimônio móvel. Imóvel só se protege em extorsão, beleza? Seguindo, insignificância. Dá para aplicar o princípio da insignificância? Eu já disse a vocês na nossa primeira aula que não. Por quê, professor? Não estou protegendo o patrimônio, não está tudo tranquilo, não está tudo de boa? Meu amigo, preste atenção. Amiguinho, preste atenção. Falou de violência fora princípio da insignificância. O princípio da insignificância ele não pode ser utilizado quando houver situação de violência, beleza? Não existe no homicídio, não existe em lesão corporal, não vai existir em qualquer outro tipo de crime que emprega-se violência como meio de execução, beleza? Então a violência ela afasta a insignificância, isso precisa ficar anotado para vocês. Outra coisa legal é o seguinte, roubo privilegiado. Será que eu poderia me valer daquelas situações previstas lá no furto, onde o furto poderia ser tratado de uma maneira mais branda, desde que o camarada fosse primário, pequeno valor a coisa furtada e tudo mais? Bicho, se eu, não interessa se eu sou primário, se é de pequeno valor a coisa furtada, é que eu empreguei violência. Se eu usei violência, esquece aquele parágrafo 2º lá do artigo 155. Está fora de cogitação. Aqui eu tenho que me valer do que está previsto para mim, no meu tipo penal. O meu tipo penal trata de roubo, que é um crime mais grave. A gente vê pela pena. A pena fala de 4 a 10. Então, a tutela aqui da, do, dessa conduta é muito mais severa, tá certo? Então, de olho. Não cabe roubo privilegiado. Aquilo só existe para furto privilegiado. Roubo privilegiado está fora de cogitação. Não existe. Tá certo? Outra coisa. Roubo e crime impossível. Lembra daquela história do batedor de carteira que vai e erra o bolso? Mira num bolso, não tem nada. Mira no outro, pode ser furto, pode não ser. A gente tem estudado isso. E a gente interessa saber se a vítima estava trazendo consigo alguma coisa? Não. O que interessa é o quê? Que eu empreguei a violência contra ela. Ah, mas não tinha patrimônio para. Mas entenda que eu utilizei violência, tá certo? A vítima não traz bem junto a si, então é tentativa de roubo. Eu não consegui subtrair patrimônio, mas eu empreguei violência, tá certo? Núcleo do tipo fala em subtração, meio de execução, violência à pessoa, grave ameaça ou qualquer outro meio que reduza ou impossibilite essa vítima de oferecer algum tipo de resistência. Tranquilo?
Dando sequência, olha só, a gente já viu aqui a historinha da vício compulsivo, da vício absoluta, né? A vício compulsiva é a tal da violência moral, violência psíquica, que pode ser realizada através de algumas formas. Perceba. Como é que eu posso ameaçar alguém? Pode ser uma ameaça real, uma ameaça concreta de algo que pode acontecer, ou eu posso enganar a vítima. Por exemplo, utilizando uma arma de brinquedo. A arma de brinquedo ela pode ser utilizada, professor, para configurar o crime de roubo? Me diga você, você será que não se sentiria ameaçado quando o camarada aponta uma pistola contra você e essa pistola se parece muito com a de verdade? Você vai dizer, não, assaltante, por favor, me entregue aqui a pistola para eu verificar se ela é de verdade, se é de mentira? Ou então, por favor, assaltante, você pode dar um tiro para cima para ver que realmente isso aí vai disparar? Acho que não, né? Acho que na verdade você vai entregar tudo. Se brincar, entregar até a dignidade, porque você não quer morrer, tá certo? Então, fica de olho. A arma de brinquedo, ela pode ser o quê? Utilizada sem qualquer problema para configurar a prática do crime de roubo. Uma coisa completamente distinta que nós vamos estudar diz respeito ao quê? A hipótese de roubo com causa de aumento de pena em razão de eu ter utilizado arma de fogo. Ali eu vou precisar da perícia. Ali eu vou precisar de uma arma de fogo de verdade. Uma arma de fogo apta a causar um prejuízo, de fato, tá certo? Causar dano. Mas aqui, para efeito de ameaça, eu posso utilizar da arma de brinquedo, eu posso utilizar de qualquer tipo de simulacro, pode ser uma arma até sem munição. A arma sem munição pode ser utilizada, professor, para causar um dano, só se eu rebolar a arma na cabeça do camarada, né, meu amigo? Mas, do contrário, veja que eu vou utilizar essa arma não como causadora de violência, mas como proporcionadora de uma situação lá de grave ameaça. Fechado? Tranquilo? É isso que eu quero que vocês percebam. Para configurar a ameaça, eu não preciso ter uma situação de perigo real, comprovado. Não. Basta que a vítima se sinta ameaçada por aquilo ali. Mesmo que ela tenha sido enganada numa situação onde eu tenha falado ali de uma arma de fogo não real, mas de brinquedo. Beleza? Falando agora sobre a violência à pessoa, a tal da vis absoluta ou vis corporal, né? Seguinte, contra o titular do objeto material ou contra terceiro. Então, a violência ela pode ser dirigida à vítima propriamente dita, aquela que é a dona do objeto, ou contra um terceiro que é importante para ela, sua mãe, seus filhos, qualquer pessoa, tá certo? Outra coisa, o que é uma trombada? O tal do trombadinha. A gente já ouviu falar disso daí, né? Sobretudo na nossa prática, no dia a dia. O que seria um trombadinha? Na verdade, aquele camarada que vai utilizar de um esbarrão, de um encontrão, para desestabilizar a vítima ou para causar uma lesão corporal propriamente dita. Se o esbarrão, se o encontrão, se a trombada for no sentido somente de tirar a atenção da vítima, isso vai ser provavelmente classificado como furto. Olha só, Masson, Kleber Masson e o STJ, como eu deixei aqui no material de vocês, entendem que tudo dependerá do propósito. Se for somente distração, furto. Se for causar lesão corporal vias de fato para impedir completamente a defesa da vítima, veja, o encontrão, a trombada foi feita não por mim, essa criatura aqui de porte físico mais fraquinho, frágil, mas foi por Laércio, que parece quase o Hulk. O camarada chegou lá e derrubou o camarada, deixou ele todo quebrado no chão. Foi lá, através daquela facilidade, tranquilamente subtraiu o patrimônio e foi embora. Isso aí é roubo. Outra coisa foi eu chegar e dar um empurrão de leve na pessoa, ela se distraiu, olhou para o tempo e eu aproveitei e subtraí os bens dela. Isso é furto, tá certo? Então a gente tem aqui uma diferença da classificação entre furto e roubo muito atrelada ao propósito da trombada que foi utilizada, beleza? Então no caso concreto que vocês vão decidir se houve furto ou roubo. Bem preso ao corpo da vítima. Se eu tenho um cordão de ouro, e o cordão de ouro for daqueles rappers americanos, aquele cordão que da espessura quase desse meu dedo aqui. Se eu for arrancar aquele troço à força, eu vou causar necessariamente lesões corporais. Lesão corporal associada à subtração implica em roubo, tá certo? Fica gravado isso daí para vocês. Ah, professor, mas era um cordão fininho, tudo mais, beleza. Deixou vermelhinho, roubo, tá certo? Então perceba o seguinte, se a força contra o bem exige um reflexo contra o corpo da vítima, esse reflexo é justamente causador de lesões corporais, o crime será de roubo. Entendeu? Roubo. Com relação à violência imprópria, nós já entendemos, já fizemos aqui inclusive a distinção no quadro de vocês, tá certo? A violência imprópria pode ser através de emprego de droga, bebida, hipnose, do jeito que vocês quiserem, pode ser através do Boa Noite Cinderela ou qualquer outra situação que vocês consigam imaginar, onde a vítima se tornou impossibilitada de oferecer a resistência, tá certo? Sujeito ativo, sujeito passivo do crime de roubo, pode ser qualquer pessoa, crime comum, tá certo?
Só que se liga, o detentor aqui, como eu tinha mencionado, ele pode ser vítima. Por quê? A violência pode ser contra o corpo dele, contra a pessoa dele. Então ele pode ser vitimado. Aqui a gente tem uma diferença do crime de furto, que a gente já mencionou. Elemento subjetivo específico. Lembra que a gente tratou? Elemento subjetivo específico é o para si ou para outrem. Morreu. Desnecessária a intenção de lucro. Embora seja um crime patrimonial, o dano causado ao patrimônio da vítima pode não ter... Eu posso não querer ter um acréscimo patrimonial. Eu posso realizar a conduta somente no intuito de causar prejuízo patrimonial e não obter um benefício patrimonial. Vai que eu quero somente subtrair o bem, causar lesão corporal, queimar o objeto, tocar fogo, quebrar, seja lá o que for. Isso daí já seria suficiente para configurar o roubo, tá certo? Então é o seguinte, roubo de uso, será que existe? Lembra do furto de uso? Furto de uso eu disse a vocês que se eu conseguir configurar através de todo o preenchimento daquelas exigências, o que é que vai acontecer no furto de uso? Haverá uma situação de atipicidade, porque no furto de uso não há a intenção de se tornar dono. E no caso do roubo, será que isso é relevante? Não é, meu amigo. No caso do roubo, percebam, existe violência, então roubo de uso está totalmente afastado. Não existe a possibilidade de configurarmos isso daí. Tranquilo? Me melei todo, não soube usar a garrafa. Continuando, galera. Olha só. Consumação aqui do crime de roubo. Existe duas etapas. Obviamente, a primeira etapa ela é similar ao crime de furto. Fala do apoderamento, tá certo? Crime de furto, vocês lembram como é que acontece a consumação? Eu acredito que sim, né? A teoria é da posse pacífica? Eu disse a vocês que não, já foi em determinado momento histórico no nosso país. Hoje em dia nós adotamos a teoria da inversão da posse. Quais são as teorias em latim que explicam melhorzinho? Teoria da apreensio e teoria da amotio, tá certo? Através dessas duas teorias eu lembro o seguinte, basta tocar no objeto? Não. Eu preciso me apoderar, eu preciso deslocar aquele objeto de um local para o outro, mas eu também não preciso ter a posse pacífica, eu posso ter sido perseguido. Agora o detalhe é, no caso do crime de roubo, é necessário pelo menos ter o quê? A violência física, a grave ameaça. Ah, professor, houve violência física, houve grave ameaça, mas não houve a incorporação daquele objeto ao patrimônio, em definitivo, do cara. Já está configurado, tá certo? A consumação do crime de roubo. Então, o crime de roubo depende de quê para consumar? Emprego de violência ou grave ameaça, mais o apoderamento através da cessação do constrangimento. Tá joia? Independe da situação, como eu disse a vocês, do mesmo jeito do furto, independe de posse mansa e pacífica. Pode ter sido perseguido, o crime de roubo já está consumado, beleza? Mais um detalhe, é crime formal. O que é crime formal, galera? É aquele crime que, apesar de prever um resultado naturalístico, o resultado naturalístico seria o quê? O benefício patrimonial. O cara realmente se tornou o dono, no final das contas. Esse benefício patrimonial ele não é essencial à consumação. O crime se consuma através de quê? Através da violência e através do apoderamento. A partir do momento em que eu passei a me comportar como se fosse dono, independentemente de posse mansa e pacífica, o crime já está o quê? Consumado. Ah, professor, mas agora eu consegui incorporar aquilo ao meu patrimônio. Parabéns, isso que você teve foi exaurimento, tá certo? Exaurimento, veja, é algo que acontece após o iter criminis. O iter criminis ele encerra com a consumação, tranquilo? Anotem isso aí no caderno, porque também é algo bem relevante para vocês. Então, olha só, crime formal prevalece independentemente da posse mansa e pacífica, bastando violência e grave ameaça. Destruo ou perco o bem subtraído, o crime vai estar consumado. Tentativa é possível? É. Utilizei a violência e grave ameaça, mas não consegui sequer tocar no bem. Ali já é tentativa de roubo, tá certo? Concurso de crimes. Vamos ficar atento aqui a esse detalhe. Isso aqui cai muito, tá certo? Em prova de concurso. Eu coloquei até uma observaçãozinha aí do lado. Para quem for mais atento, se liga. Quantidade de crimes vai depender da quantidade de patrimônios atingidos. Isso daí vai resolver para a gente praticamente todas as situações que forem colocadas de casos concretos, né? Aquele Tício, Meve, sei lá mais quem, que praticou conduta contra A, B, C, D e E. A gente vai saber responder dessa forma. Então, olha só, os exemplos colocados aí. Se a violência ou grave ameaça são dirigidos simultaneamente contra duas ou mais pessoas e eu tenho a subtração somente de bem de uma delas. Patrimônio somente de uma delas foi afetado, embora tivesse ali várias pessoas. Um exemplo. Eu, assaltante, chego para um grupo de pessoas. 3. Peço celular, carteira, tudo que tiverem lá. Somente uma delas tem patrimônio. Veja, quantas pessoas foram vítimas de violência, de grave ameaça? 3. Quantos patrimônios foram atingidos? 1.
Quantas condutas eu vou ter de roubo? Uma, porque aqui o que vai importar é a quantidade de patrimônios que foram atingidos. Isso que eu estou explicando para vocês, cuidado, cuidado, obedece a uma lógica totalmente distinta da conduta de latrocínio. Isso, quando for cobrado para vocês em prova, cuidado, pelo amor de Deus. Tratamento distinto da conduta de latrocínio. No latrocínio, não vai importar a quantidade de patrimônios atingidos, mas vai importar a quantidade de morte, é isso? Preste atenção, no latrocínio que vai importar, no latrocínio que vai estar importando é o quê? Vai estar consumado? Vai estar tentado? Vai ser a morte. A morte ela vai preponderar. Mas quando eu estiver tratando aqui de quantidade de patrimônios atingidos, diz respeito ao quê? A quantidade de crimes. Então pergunta, professor, então quantos latrocínios eu vou responder? Vai depender da quantidade de patrimônios. Professor, quantos crimes de roubo eu vou responder? Vai depender da quantidade de patrimônios. Mas no crime de latrocínio eu quero que vocês percebam um detalhe. Vai estar consumado não dependendo se o patrimônio foi atingido, mas sim se a morte foi atingida, tá certo? Esse é um ponto crucial, esse é um ponto que gera problema, mas que vocês não vão errar de jeito nenhum, vocês vão acertar, porque vocês vão deixar isso anotado no caderno de vocês, beleza? Quando chegar em latrocínio a gente vai repetir, mas por hora fica aí a dica. Então olha só, se a violência e a grave ameaça no mesmo contexto fático contra duas pessoas ou mais, e o patrimônio de todas elas foi subtraído, o que é que vai acontecer? Eu vou responder de acordo com a quantidade de patrimônios atingidos. Isso é importante porque é muito comum cair em prova a situação onde eu realizo um furto, onde eu realizo um roubo, sabe onde? Num coletivo, num local onde eu tenho várias pessoas que foram ameaçadas a um só tempo e eu subtraio todos, patrimônio de todos. Um assalto a um banco, todos os camaradas que estão lá dentro do banco acabam perdendo um celular, uma carteira, alguma coisa. Um assalto no ônibus, o cara entra, tem 50 pessoas lá dentro, eu consigo levar, fazer um arrastão, levar todo mundo. A quantidade de roubos vai depender da quantidade de patrimônios atingidos. Então, professor, então esse camarada vai responder aqui de uma forma bem complicada, vai se lascar todo. Cuidado, indecisão. Perceba que vocês têm as situações envolvendo concurso de crimes, que vocês estudaram no semestre passado, com a professora de vocês, que deu aula de Direito das Penas. Lá em Direito das Penas, vocês viram que nós tínhamos concurso formal, artigo 69, perdão, concurso material, artigo 69, concurso formal, artigo 70 e crime continuado no artigo 71. Lembram disso? Tá lá, tá certo? Tá lá, vocês estudaram. E no caso de concurso formal, o que é que acontece? Eu posso ter justamente o quê? Concurso formal próprio e impróprio. E a forma de calcular a pena vai depender se eu quis ou não, através de uma ação, realizar vários crimes ou não. Então percebam, o que seria concurso formal impróprio? Eu, através daquela conduta de violência, grave ameaça e subtração, realizei a vontade, né, de subtrair vários patrimônios. Então, através de uma conduta só, pratiquei vários crimes, somando-se as penas, porque aqui vai aplicar o critério do cúmulo material, que vocês sabem muito bem como é que funciona. Show de bola? Dando sequência, galera. Roubo impróprio, vocês viram comigo, artigo 157, parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, depois de subtrair da coisa, utiliza violência ou grave ameaça para assegurar o proveito do crime, né? Coisa interessante ainda, roubo impróprio, artigo 157, parágrafo 1º. Roubo por aproximação, não admite violência imprópria, nós já tínhamos anotado. Tá aqui, né? Pelo amor de Deus, isso aqui fica atento. Não admite violência imprópria. Outro detalhe, a violência apenas após a subtração, mas antes de consumar a conduta. Isso aqui é meio complicado, isso aqui é mais uma colocação doutrinária, porque a gente sabe muito bem que a consumação aconteceu em que momento? A partir do apoderamento. Me apoderei, independentemente de ter sido perseguido ou não, o crime já vai estar consumado. Então, essa colocação, que inclusive eu retirei do livro do Kleber Masson, veja, eu não sou nenhum grande doutrinador, estou utilizando os termos dele. Mas, do meu ponto de vista aqui, mais humilde, né, de professor aqui de faculdade ainda, não sou nenhum grande teórico, né? Eu entendo que, bem, a violência é após a subtração e muitas vezes acontece também o quê? Após a consumação do furto. Só que esse furto vai se transformar em roubo a partir do momento em que eu uso a violência. Beleza? Finalidade da violência é assegurar a impunidade ou detenção do bem subtraído. É crime formal que se consuma com a violência e não admite tentativa. É óbvio que não admite tentativa, porque, queira ou não, a partir do momento em que houve a subtração, já foi, tá certo? Não é mais uma tentativa de roubo. Aqui,
o roubo, a partir do momento que eu usei a violência, utilizei a ameaça, consumou, tá certo? Porque aqui a gente poderia até dizer que há um crime unissubsistente. A partir do momento em que eu empreguei violência, empreguei ameaça, o roubo já está caracterizado, não admite fracionamento da conduta, tá certo? Então aí a gente tem um quadrinho que eu coloquei para vocês, inclusive no slide, né, a diferença entre roubo próprio, roubo impróprio, né? Forma de execução, momento e emprego do meio de execução, finalidade do meio de execução, tudo para facilitar a compreensão de vocês. Então basta ler, tá certo? Vamos agora aqui para o sétimo slide que fala da continuação do crime de roubo. Nesse sétimo slide, percebam, nós temos aí a análise das causas de aumento de pena. Essas causas de aumento de pena, colocadas aí para vocês, essas causas de aumento de pena são aumentos de 1/3 até metade. Uma dica, e essa dica já foi falada em sala de aula, mas agora eu quero que vocês deixem um registro. Algumas causas de aumento de pena, como a do inciso 2º, como a do inciso 4º, elas são idênticas às causas de aumento de pena do crime, são idênticas às qualificadoras do crime de furto. Perceba, o crime de furto fala o seguinte, olha só, 155, parágrafo 4º, inciso 4º, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Vamos lá. Parágrafo 5º, a pena aumentada se há subtração de veículo automotor. Então perceba, o que é que acontece? Para a gente, o que interessa... Oh, medo, pensei que eu tinha que parar do vídeo. Para a gente, o que interessa aqui é ficar atento ao seguinte. No crimezinho aqui de roubo, eu terei causas de aumento de pena. No crime de furto, eu tinha qualificadoras. Então, isso implica dizer para a gente que a diferença entre uma qualificadora e uma causa de aumento de pena, na essência, é que não existe. Não existe diferença. O legislador ele pode escolher uma circunstância e colocá-la eventualmente como qualificadora e pode escolher depois outras circunstâncias e dizer, não, você é bonitinha demais e colocar como causa de aumento. Tanto faz, é o jeito que ele quis colocar e fica lá, tá certo? Isso tanto é verdade que aqui uma mesma circunstância é tratada como causa de aumento e lá no furto é tratada como qualificadora. Relembrando, a qualificadora ela vai alterar a pena mínima e vai alterar a pena máxima, tornando uma ou outra mais grave ou ambas mais graves, tá certo? No caso da causa de aumento de pena, eu vou incidir uma fração sobre a pena, né? Já na última fase da aplicação da pena. Se eu tenho uma pena lá de 4 anos encontrada na segunda fase, eu vou somar aqui metade. Vai ter uma pena de quanto? De 6 anos. Metade de 4 é 2, 4 mais 2, 6. Beleza? Gente, então olha só. Primeira das causas de aumento de pena fala em emprego de arma. Veja que a gente já falou de arma de fogo, não foi? Falou de arma, falou de simulacro de arma, uma arma de simulação, que seria justamente uma arma de brinquedo. Mas aqui veja que eu estou dizendo que a minha pena será aumentada porque eu empreguei arma. Essa arma aqui não pode ser arma de brinquedo, tá certo? A arma que eu estou falando aqui é uma arma de verdade. Mas ele delimitou colocando aqui arma de fogo? Não. Pode ser arma própria, pode ser arma imprópria. A arma própria seria aquela que foi criada no intuito de causar lesões corporais. Uma pistola, uma bazuca, uma granada, uma espada. O que não é? Vamos lá, um taco de beisebol, poderia ser uma enxada, poderia ser um facão para cortar cana que eu utilizei para ameaçar alguém, para causar lesões corporais em alguém. Então, arma aqui é tudo que pode ser utilizado para causar lesão corporal em alguém. O detalhe aqui, no que diz respeito à arma de fogo simulada ou então arma de brinquedo, é que não pode ser utilizada, porque aqui não tem potencialidade lesiva. Como é que eu vou comprovar isso? Através de perícia. Ah, professor, mas vai que o camarada, durante a execução da conduta, se livra daquela arma de brinquedo e eu não tenho como comprovar que ali eu utilizei uma arma de brinquedo. E aí, como é que fica? Aqui vai ser uma questão mais de processo penal do que de penal mesmo. A solução disso vai ser a seguinte. Eu vou inverter o ônus da prova, colegas. De modo que, se eu joguei fora a arma justamente para evitar a comprovação de que ali existia uma arma de fogo ou uma arma de brinquedo, seja lá o que for, eu, na qualidade de réu, na qualidade de agressor, vou ter que comprovar que ali era uma arma de brinquedo e não uma arma de verdade, tá certo? Então, fiquem atentos a esse detalhe aí que eu coloquei para vocês. Se há concurso de 2 ou mais pessoas,
Cuidado, vocês já estudaram comigo o crime do artigo 288, que é o crime de associação criminosa. Prestem atenção, é possível que eu responda a um só tempo pelo inciso segundo e também pelo artigo 288, até porque protege-se bens jurídicos diferentes. Lá eu tutelo a paz pública, aqui eu tutelo o patrimônio. O crime do 288, crime de associação criminosa, ele é punido de maneira antecipada. A consumação dele acontece, inclusive, antes da prática do roubo, mediante concurso de duas ou mais pessoas, tá certo? Então, fiquem atentos. Outra coisa interessante é que o 288 pressupõe pelo menos quantas pessoas envolvidas? 3. Não é mais quadrilha ou bando, mas associação criminosa, tá certo? Outra coisa interessante é que, nessa história de concurso de duas ou mais pessoas, eu posso ter envolvimento, inclusive, de inimputáveis. Isso já foi falado. E lembrando, se houver envolvimento de inimputável, a gente vai acabar repercutindo na tutela do ECA, né? Se for menor de 18 anos, através do artigo 244B do ECA, tá certo? Lembrando, mas professor, nesse caso aqui, eu vou responder por esse crime mais o 244B do ECA? Não, aí já é outra história. Eu falei para vocês que o 244B do ECA eu só responderei se não houver a tutela específica no crime, aqui no caso específico, né, colocando que concurso de duas ou mais pessoas. No caso de um crime, vamos lá, de receptação, talvez, não tem concurso de duas ou mais pessoas e houve a participação de um menor de 18 anos, aí sim eu vou responder pela receptação mais 244B. Como aqui eu já tenho a tutela do concurso de pessoas, eu afasto o 244B. Isso aqui é um entendimento já consolidado, tá certo? Entendimento que já tem respaldo jurisprudencial também, tá bom? Então vamos aqui partir para o terceiro inciso. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Veja que aqui é uma situação onde a vítima está transportando valores, ela é justamente quem? A pessoa que foi contratada para realizar aquele serviço. Não é a própria vítima, não é a vítima que está com seu patrimônio, que estava carregando lá 5 mil, 6 mil reais seus e veio a ser subtraída, veio a ser violentada através de um roubo. Ali é uma pessoa que foi contratada, um terceiro, que foi vitimado, tá certo? Então isso aí também é um requisito que tem que ficar atento. Inciso 4º, similar àquilo que a gente já tem estudado no furto, fala o seguinte: se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transferido, transportado para outro estado da federação ou para o exterior, beleza? Aqui eu também vou ter um aumento de 1/3 até metade. E por fim, a gente tem o parágrafo terceiro que fala justamente das hipóteses em que eu tenho lesão corporal grave ou morte. O detalhe essencial a ficar atento aqui no parágrafo terceiro é o seguinte, minha gente, parágrafo terceiro não se aplica às modalidades com causa de aumento. Parágrafo terceiro não se aplica às causas de aumento de pena, tá certo? Isso aí vocês vão ter que ficar, tem que fazer o registro, tem que deixar anotado. Eu vou ler aqui do lado aqui algumas coisinhas, falar mais alguns comentários em torno disso, inclusive de acordo com o slide, para que a gente não perca a linha de raciocínio, tá certo? A gente vai sempre fazer esse começo, meio e fim bem direitinho. Eu sempre trago a ideia do todo e depois a gente vai trazendo, né, especificando tudo na linha de raciocínio padrão aqui colocado no slide. Então, vamos lá. Roubo circunstanciado ou roubo majorado, que é justamente o roubo com causa de aumento de pena, está previsto no parágrafo 2º, direcionado somente ao roubo próprio e ao roubo impróprio, não se aplicando ao roubo qualificado, até por causa de uma questão de compatibilidade lógica, né? O que vem abaixo no parágrafo 3º não é compatível com o que está previsto no parágrafo 2º. O parágrafo 2º só pode tratar daquilo que está relacionado que está previsto anteriormente a ele. Emprego de violência através de arma. Qualquer arma própria ou imprópria, emprego tem que ser efetivo, porte ostensivo, não pode ser algo que está guardado, escondido, que a vítima sequer sabia que existia. A vítima tem que saber que existia e eu estou utilizando aquilo para ameaçá-la ou para utilizar de violência contra ela. Porte simulado simplesmente não caracteriza, porque eu preciso ter uma arma propriamente dita. Cuidado, concurso de crimes. Concurso se tem conhecimento da arma estende-se a... Não, concurso de pessoas. Foi mal. Artigo 30. Lembra do que eu falei para vocês sobre concurso de pessoas? As elementares sempre se comunicarão. Agora, as circunstâncias sempre se comunicarão, sim ou não? Sim ou não? Artigo 30 fala para a gente o seguinte: elementares sempre se comunicam. Circunstâncias, se forem de natureza subjetiva, não se comunicam. Agora, as circunstâncias de natureza objetiva, assim como as elementares, vão se comunicar ao coautor, ao partícipe que delas tiver conhecimento. Então, emprego de arma é uma circunstância de natureza objetiva. Se o comparsa, o coautor ou partícipe, sabe que tem um emprego de arma,
basta uma arma para configurar o quê? O crime de roubo, através de emprego de arma, para todos eles que estão presentes naquela empreitada criminosa, mesmo que só existisse uma arma e mesmo que essa arma só fosse utilizada por uma única pessoa, tá certo? Porque, como eu disse, a circunstância de natureza objetiva se comunica à galerinha ó, inteira, beleza? Desnecessária a apreensão e perícia. Então perceba, a gente já tem falado sobre isso. O camarada utilizou uma arma de brinquedo, parecia uma arma de verdade, fugiu, na fuga jogou fora a arma. Todo mundo viu que aquilo se parecia com arma de fogo de verdade. Eu preciso de perícia para poder punir esse cara pelo crime de roubo, através de causa de aumento de pena? O que é que vocês acham? A resposta é não. A perícia ela vai ser feita caso a arma seja encontrada, mas se a arma foi perdida, o ônus da prova é invertido e é o criminoso que tem que comprovar que ali se tratava de uma arma de brinquedo. Não sendo possível, portanto, não seria possível, portanto, aplicar o aumento de pena. Mas isso daí, veja, o ônus da prova vai recair sobre o criminoso e não mais sobre a acusação. Tranquilo? Fique atento a esse detalhe que está aí colocado para vocês nesse finalzinho do nosso 7º slide. No slide 9, veja, arma com defeito, arma desmuniciada. A gente tem que ver algumas questões aí relativas à ineficácia do meio empregado para a aplicação da violência. Quando a gente trata de crime impossível, a gente fala de quê? Ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto. Se o meio é absolutamente ineficaz, não teremos causa de aumento de pena, que está colocado. Só que o STJ diz o seguinte, para a gente, o entendimento mais recente que existe é esse. Se a arma estiver desmuniciada, que é uma história de ineficácia relativa, nós não teríamos a causa de aumento de pena, o que é meio que um contrassenso, né? A gente diz o seguinte, somente se a ineficácia fosse absoluta, uma hipótese em que a arma não teria como disparar. Um exemplo, aquelas armas que são comercializadas nos Estados Unidos para colecionador, onde eles fazem o quê? Eles pegam aquela arma, colocam dentro algum pedaço de metal, fazem uma solda para que ela não possa realizar disparos. Veja, ali tudo bem, eu teria uma situação de ineficácia absoluta do meio, que é completamente distinta de uma situação onde eu posso prontamente municiar essa arma. Então, veja, o STJ entende que nessa situação de ineficácia relativa da arma desmuniciada, eu não terei como caracterizar essa causa de aumento de pena. É, tudo bem o contrassenso, não é muito lógico, mas é o entendimento do STJ, tá certo? Arma de brinquedo, dá para configurar causa de aumento de pena? Já disse a vocês que não. Salvo naquela situação onde eu joguei a arma de brinquedo fora, todo mundo viu que se parecia com uma arma de fogo, e aí vai ficar para o criminoso comprovar que aquilo ali não era uma arma de fogo propriamente dita, que aquilo era uma arma de brinquedo. E eu posso, nesse caso, ser punido com a causa de aumento de pena porque eu não consegui fazer a prova, tá certo? Dando sequência. Slide 9 aí. Roubo circunstanciado ainda, falando aqui um pouquinho mais sobre o parágrafo 2º. Possivelmente de pena em razão do emprego da arma de brinquedo quando a arma não foi... Beleza, a gente já viu isso. Concurso de 2 ou mais pessoas, indispensável vínculo subjetivo, não um prévio ajuste. Lembrando, para haver concurso de pessoas com autoria e participação, de modo que ambos respondam pelo mesmo fato criminoso, aquele negócio todo, é necessário pelo menos o quê? O vínculo subjetivo, o liame subjetivo, um acordo de vontades. Não precisa ser algo muito perfeitinho, organizado, não precisa ter um contrato, mas precisa existir, tá certo? Serviço de transporte de valores e a gente conhece essa circunstância. Aqui eu estou falando de carro forte, office boy, mas está excluído, obviamente, quem era o proprietário do bem. Tranquilo? Só mais um instantinho. Galera, olha só. Subtração de veículo automotor que seja destinado a transporte para outro estado da federação ou para o exterior. Se não pratiquei, só transportei, mas sabia desde o início, aqui tem um problema. A gente vai começar a ficar atento ao crime de receptação. Receptação é a situação onde eu não pratico a conduta de roubo. Eu não estava envolvido na conduta do roubo. Eu simplesmente recebi o camarada que roubou, ele me entregou o objeto e eu recebi o objeto do crime e fiz qualquer coisa com ele. Me apropriei, virei dono dele, revendi, fiz qualquer coisa. Mas veja que eu não tomei parte no roubo. Veja só, o que está colocado aqui, ó. Eu não pratiquei, só transportei, mas sabia da subtração desde o início. Responderei pelo crime do artigo 157, parágrafo 2º. Por quê? Queira ou não,
Eu não executei a violência, eu não executei a subtração, mas eu sou essencial à conduta do roubo, tá certo? Porque, queira ou não, faz parte da empreitada criminosa. Agora, se eu sou contratado após a subtração, ou seja, não tive envolvimento na conduta do crime patrimonial propriamente dito, somente depois, e eu sabia que esse bem era ilícito, aí eu realizei somente a conduta de receptação. E a receptação é um crime que a gente vai estudar no artigo 180, logo depois, tá certo? Vamos lá. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Como é que é isso? Eu invado uma residência, tá certo? Durante a invasão da residência, eu faço um arrastão, saio tirando tudo que tem da casa, mas eu, utilizando da violência, utilizando da ameaça, eu amarro as vítimas no intuito de que essas vítimas não saiam correndo, no intuito de que essas vítimas não me entreguem à polícia, no intuito de facilitar a subtração. Veja, meu propósito era sequestrar essas pessoas, era mantê-las em cárcere privado? Não. Eu estou querendo fazer algo ali momentâneo somente para facilitar, viabilizar a conduta de roubo. Então perceba, essa conduta não se enquadra em sequestro, não se enquadra em cárcere privado, é somente um meio de execução para a conduta de roubo. Visa garantir uma chance maior de sucesso da empreitada criminosa, do jeito que está sendo dito aí no nosso slide 10. Beleza? Com relação ao roubo qualificado do parágrafo 3º, aqui começam algumas colocações bem interessantes, sobretudo no que diz respeito à conduta do latrocínio, que é aquele crime, né, que chama muita atenção para a gente. Olha só, aplicado somente ao roubo próprio e ao roubo impróprio, roubo próprio e impróprio, próprio do caput, roubo impróprio está previsto aonde? No parágrafo 1º, é isso? Deixa eu só ver aqui, porque às vezes eu esqueço essas coisas. Roubo impróprio, justamente do parágrafo 1º, que é o roubo por equiparação. Tranquilo? Vamos lá. Ferimentos ou mortes decorrentes da grave ameaça ou da violência imprópria. Crime qualificado pelo resultado. Galera, crime qualificado pelo resultado é sempre crime... Troquei tudo. Respira. Devagar. Despacito, né? Agora, aproveitando a musiquinha. Vamos lá. Gente, o tal do crime qualificado pelo resultado pode admitir as seguintes possibilidades. Vou aproveitar aqui para voltar para o quadro, né? Interessante. Percebam. Olha só. Crime qualificado. Crime qualificado pelo resultado. Eu coloquei aqui um C, um Q e um R, tá certo? Para facilitar. Conduta antecedente e conduta consequente, tá certo? Coloquei aí crime qualificado ou agravado pelo resultado. Vamos colocar agravado. Crime agravado pelo resultado, conduta consequente e conduta antecedente e conduta consequente aí para vocês. Vocês estão vendo isso que eu coloquei aí? DD, DC, CC, CD. CC não é suvaqueiro, beleza? Isso que está colocado aí é o seguinte: dolo, 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 culpa, 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 dolo. Tenho, na verdade, aqui o quê? Duas condutas, tá certo? Uma antecedente, uma consequente. Isso quer dizer que eu tenho o quê? Um crime que é agravado por um resultado. Esse resultado pode ter sido causado a título doloso ou culposo. Sendo que o crime praticado pode ter sido um crime culposo, como também pode ser um crime doloso. Então, nós temos todas essas possibilidades. Sendo que o crime préter-doloso é somente uma dessas possibilidades, que é essa daqui. Dolo no antecedente. Deu uma desfocada louca aqui, né? Dolo no antecedente e culpa no consequente. Tá joia? É isso que eu quero que vocês percebam, que o crime préter-doloso não é todo e qualquer crime agravado ou qualificado pelo resultado, como assim a doutrina quer chamar, tá certo? E percebam que o crime de latrocínio, já para deixar isso aí muito claro para vocês, não é crime préter-doloso, tá certo? Até porque se a gente fosse colocar o latrocínio como préter-doloso, a gente acabaria afastando quase que todas as hipóteses de latrocínio possíveis, visualizáveis no mundo, tá certo? Então perceba, latrocínio é crime qualificado pelo resultado e não crime o quê? Préter-doloso. Préter-doloso são outros 500, outra história, tá joia? Então, gente, olha só, dando sequência, vamos para o slide 11. Roubo qualificado, latrocínio, matar para roubar, matar roubando. Veja que no latrocínio o que acontece normalmente é o seguinte: eu sou um camarada que quer praticar a conduta de roubo e eu sou frouxo. Geralmente o latrocínio é o frouxo.
cara vai lá e, para evitar se indispor, entrar em luta corporal com a vítima, ele já atira, mata e depois subtrai o patrimônio. Se eu já atirei e matei, minha conduta é culposa? Será que eu realmente quis ou não quis matar? Eu atirei para matar. Não, não quis matar. Isso aí foi para ter dolo. Meu amigo, raciocine. Use a cabecinha. Vamos lá, todo mundo junto aqui. Usar a cabecinha. Como é que funciona? Latrocínio, ele é um crime normalmente praticado de que maneira? Ó? Dolo e dolo. Eu tinha a intenção de matar. E através da morte, que facilitou o serviço, eu fui lá e subtraí. Beleza? Então fica aí esse registro, tá certo? Latrocínio muitas vezes, na grande maioria das vezes, acontece de que maneira? Dolo e dolo. Não é pré-doloso molesta nenhuma, tá certo? Não, ó, atentem isso aí. Então, latrocínio significa matar para roubar ou matar roubando. É um crime complexo, pluriofensivo, é um crime hediondo. Complexo por quê? Porque envolve várias condutas dentro dele, desde furto até homicídio. Pluriofensivo porque ele atinge não só patrimônio, como atinge integridade física, como atinge também a vida. E é hediondo porque tem previsão expressa lá na Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072/90. Aquela lei que eu disse a vocês, ou leiam ou vão se dar mal, minha gente, porque embora não seja objeto da nossa disciplina, a legislação penal especial é sempre cobrada em prova. Eu já disse a vocês que na provinha da OAB vai estar, tá certo? E não vai estar cobrando assim uma coisa excepcional, extraordinária, não. Vai estar um negocinho bem fraquinho, bem facilzinho, basta dar uma lidinha, vocês vão situar e ver quais são as particularidades, né, inerentes a esses crimes hediondos e os equiparados hediondos, que a gente já também tratou, né? Eu disse a vocês, hediondos são lá no artigo 1º e também temos os equiparados hediondos, que são quais? Tortura, terrorismo e tráfico, tá certo? Vamos lá, seguindo a brincadeira. Violência é utilizada dolosamente durante o roubo. Embora a violência seja dolosa, o resultado agravador pode ser doloso ou pode ser culposo. Possível concurso material entre roubo, simples ou circunstanciado, e homicídio doloso. Critério distintivo. Para haver latrocínio e não concurso entre roubo e homicídio, a violência precisa ser utilizada, percebam, no mesmo contexto fático em razão da conduta de roubo. Se, por exemplo, eu realizo a conduta de roubo, saio e vou embora, depois eu percebo, não, espera aí, aquele camarada que eu roubei, ele vai me entregar à polícia. Eu volto, depois de uns 10, 15 minutos, e atiro contra ele. Percebam que ali cortou o nexo causal, ali eu não tenho uma situação, perdão, cortou o nexo causal, não. Ali cortou a situação do mesmo contexto fático. O propósito foi diferente, eu não matei para roubar, eu matei para assegurar a prática de um crime diferente. Então aí eu vou ter o quê? Concurso entre o roubo mais o homicídio qualificado pela conexão, que é justamente o do parágrafo 2º, inciso 5º lá do artigo 121, beleza? Então olha só, fica de olho nisso. Presente esses requisitos, o crime estará consumado, independentemente de quem seja a pessoa. A vítima da subtração, pessoa que acompanhava, policial, o grande negócio é perceber que a pessoa que foi vitimada em razão da conduta do roubo. A violência foi empregada contra ela, mas foi em razão da conduta do roubo que foi necessário empregar essa violência aí que causou morte. Tá joia? Outro ponto, e agora esse ponto aqui é cruel, esse ponto aqui demanda uma atenção especial, isso aqui é importante demais, e isso precisa ficar registrado. Não foi à toa que eu trouxe para vocês esse quadrinho aí perfeito, maravilhoso, retirado do livro do Kleber Masson. Lembrando, né, o livro do Kleber Masson é aquele que eu uso de guia, de norte para as aulas de vocês. Por quê? É um cara que, ao trazer na sua obra esses comentários, ele trouxe tudo de maneira muito sistematizada, muito organizada, de forma a fixar melhor isso na cabecinha de vocês. Então fica de olho no que é que vai ser dito aqui. Latrocínio, galera, como a gente já tinha visto, né? O roubo, matar roubando, né? Aquela história do roubo seguido de morte, nem sempre, né? Porque muitas vezes a morte antecede o roubo. A gente vai ter o seguinte: não há latrocínio quando um dos assaltantes mata o outro para ficar com o total dos valores subtraídos. Até porque aqui a morte foi destinada contra o próprio agressor. Então é erro, né? Todavia haverá latrocínio na hipótese em que eu, certo? Um dos assaltantes acaba por erro na execução atingindo outro assaltante. Porque quando a gente trata das hipóteses de erro na execução, seja qualquer uma delas, a gente vai sempre responder como se tivesse atingido a vítima desejada, tá certo? E não a vítima real. A gente responde como se tivesse atingido a vítima virtual, a vítima que eu desejava e não a vítima de fato.
Com relação à consumação e à tentativa, aqui é onde mora o perigo. É aqui onde eu preciso da atenção maior de vocês. E aqui eu vou resumir tudo numa coisa só. O crime de latrocínio vai estar tentado ou consumado a depender do resultado morte. Se a morte foi consumada, eu terei latrocínio consumado, independentemente de ter consumado ou não a subtração. Se a morte foi tentada, embora eu tenha conseguido subtrair o patrimônio, o crime será de latrocínio tentado. Então é isso que importa. O que importa é resultado morte. Agora lembrem, quantos latrocínios eu realizarei? Vai depender da quantidade de patrimônios atingidos, tá certo? A quantidade de patrimônios é essencial para identificar a quantidade de crimes que eu pratiquei, crimes patrimoniais praticados. Seja furto, seja roubo simples, seja o roubo aqui qualificado, isso vai depender da quantidade de patrimônios atingidos. Agora, para saber se eu tive consumação ou tentativa, eu vou depender do resultado morte. O resultado morte é que vai fixar para a gente se o crime foi consumado ou se o crime foi tentado. Show de bola? Tranquilo? Maravilha? Vamos seguir. Slide 13 aí para vocês. Latrocínio. Se no mesmo contexto de roubo duas pessoas são mortas, haverá um só crime de latrocínio, porque eu disse a vocês que o que importa é o patrimônio. Concurso entre roubo e latrocínio gera concurso material e não continuidade delitiva. Por quê? Crime continuado precisa que o crime seja tipificado da mesma forma. E veja, roubo está previsto lá no caput, latrocínio no parágrafo, então não são no mesmo dispositivo. Eu vou ter o quê? Crimes distintos. Meios de execução aqui já obviamente distintos, tá certo? O meio de execução de um foi morte e o outro meio de execução foi lesão corporal, foi ameaça. Então já está afastado por completo, tá certo? Lembrando que a explicação do crime continuado, né, que é aqui que está sendo tratado, está lá no artigo 71 do Código Penal. Então dê uma olhada, dê uma revisada, porque existem requisitos essenciais aí para serem tratados. Show de bola? Gente, olha só. Para serem da mesma espécie, não basta estarem previstos no mesmo tipo penal, mas tem que proteger também o quê? Mesmo o bem jurídico. Aí também mais um fator, né? Óbvio. Previsto no mesmo tipo. Porém, um protege vida e patrimônio. Outro protege patrimônio, mas protege, por outro lado, integridade física e a questão lá da ameaça também na patrimônio moral. Amém. Encerramos roubo, mas agora, gente, a gente vai ter que tratar aqui de extorsão. Galera, qual é a diferença entre roubo e extorsão? Eu lembro que eu perguntei isso na primeira aula, a galera ficou assim, meu Deus, eu sei o que é furto, eu sei o que é roubo, mas eu não sei o que é extorsão. Como é que eu diferencio um de outro? É simples? Demais. Gente, olha só, extorsão fala em constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outro em vantagem devida econômica. Opa, tudo igual ao roubo. Precisa repetir a explicação? Não. Mas olha, constranger alguém mediante violência, grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outro em vantagem econômica é a mesma coisa do roubo. Mas veja que aqui não é constranger, não é constranger. Lá a gente falava em subtrair. Aqui eu constranjo alguém para fazer alguma coisa, para tolerar que seja feita alguma coisa, ou constranjo ela a deixar de fazer alguma coisa que a lei permite, tá certo? Então a gente tem três hipóteses. Obrigo a fazer, obrigo a tolerar uma conduta, ou obrigo essa pessoa a deixar de fazer alguma coisa. Isso é a extorsão. A extorsão ela envolve violência grave ameaça, envolve patrimônio, mas a extorsão fala em constranger a algo. Ou seja, exige um comportamento da vítima. O comportamento da vítima ele é essencial à configuração do crime patrimonial. Esse fator ele é essencial, ele é distintivo do crime de roubo. Então, a distinção do crime de roubo para o crime de extorsão diz respeito ao quê? A necessidade de um comportamento da vítima no crime de extorsão. O comportamento da vítima no crime de extorsão ele é essencial. Então, vejam só. Se eu coloco a arma na cabeça da vítima e digo, me entregue tudo o que tem na sua carteira. Pergunto, eu não poderia, na qualidade de assaltante, pegar e subtrair essa carteira? Poderia. O comportamento da vítima de me entregar esses valores é um comportamento essencial? Não, não é. Agora, se eu boto a arma na cabeça dela e digo, meu querido, tira aí seu cartão de crédito e débito e me diga a senha. Se ela não diz a senha, o proveito patrimonial ali fica impedido. Então veja que eu preciso do comportamento dela, que é um comportamento essencial, para que a conduta esteja configurada. Então aqui, colegas, eu precisarei de quê? No comportamento dela, portanto, crime é distorção. Então isso aí é justamente a diferença que eu tenho entre um e outro, tá certo? Vamos seguir, ó. Reclusão de 4 a 10 anos é uma paulada também, né, igual ao do roubo, algo muito intenso, né?
Se o crime é praticado, se o crime é cometido por duas ou mais pessoas ou emprego de arma, aumenta a pena de 1/3 até metade. Utilizou da causa de aumento similar à do crime de roubo, com ressalvas aí, né, de outras condutas que não foram previstas como causa de aumento. Aplica-se a extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior, aquelas disposições relativas ao latrocínio. Ah, um detalhe, eu acabei passando muito rápido. Latrocínio, galera, ele tem uma pena muito alta, mas ainda assim não é a pena mais alta que nós temos, tá certo? Percebam, no parágrafo 3º fala o seguinte, situação que eu até coloquei aqui já para adiantar, né, mas ficou muito fácil para vocês, sequestro relâmpago. É muito perguntado em prova de concurso se a conduta de sequestro relâmpago seria sequestro, se a conduta seria de cárcere privado, se a conduta seria de extorsão, se seria extorsão mediante sequestro. O que é que se classificaria o sequestro relâmpago? Sequestro relâmpago seria o quê? Privar momentaneamente alguém de sua liberdade, tá certo? No intuito de levá-lo até um determinado local e conseguir obter um proveito patrimonial. Justamente aquele cara que pega um besta no meio da rua, bota ele no seu, perdão, entra no carro de um besta no meio da rua, leva esse cara até o caixa eletrônico, fica alguém segurando ele ali no caixa, a pessoa vai até o caixa, saca todo o dinheiro dele e depois o libera. Veja que durante esse período todo de tempo ele ficou o quê? Com sua liberdade restrita. Mas eu precisava do comportamento dele para que ele o quê? Entregasse a senha, ele dissesse a senha verdadeira para que eu pudesse o quê? Subtrair os valores da sua conta corrente, beleza? Então já adianto para vocês que o sequestro relâmpago está previsto como uma modalidade de extorsão. Uma modalidade o quê? Qualificada de extorsão. Que diz o seguinte, basicamente, vamos ler. Ó. Se o crime é praticado, cometido, mediante restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12. Perceba que aqui eu já digo o seguinte, que a restrição da liberdade ela é essencial para o quê? Para a obtenção da vantagem econômica. Não preciso que esse cara fique ali no carro com sua liberdade cerceada, porque provavelmente tem alguém utilizando uma arma de fogo, uma arma branca, sei lá o que for, ameaçando sua integridade física, ameaçando seu filho, sua esposa, seja lá o que for, para que eu diga a senha verdadeira, e esse cara vai lá e saca o dinheiro e vai embora de boa, livre de tudo, com um bom dinheiro na mão, tá certo? Então vamos lá. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas do artigo 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente. Opa! 159, parágrafo 2º e parágrafo 3º dizem respeito, sabe o quê? Extorsão mediante sequestro. E extorsão mediante sequestro, galera, é, na forma do parágrafo 3º, o crime mais grave que nós temos no nosso país, que prevê, inclusive, uma pena de 24 a 30 anos, que, inclusive, é uma pena tão alta que os doutrinadores dizem o seguinte, que atinge mortalmente, né, o princípio da individualização da pena, porque o juiz fica quase sem alternativa, porque ele não pode variar muito, ele está preso ali entre 24 e 30, que são duas penas, a mínima e a máxima, muito próximas. Ele não tem muito como variar ali dentro. Ele não pode individualizar muito bem, porque a pena já está no limite máximo, tá certo? Então, perceba, aqui eu vou colocar as penas, caso haja lesão grave ou morte, utilizando justamente o quê? Faço uma remissão, por isso eu coloquei até embaixo aqui crime remetido, né? Ao crime de extorsão mediante sequestro, previsto lá no artigo 159, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Observações relevantes, tá certo? Vamos lá começar a cuidar da parte mais doutrinária, né? Já que eu fiz uma explanação bem rápida da letra da lei. Não pode ser praticado mediante violência imprópria, até porque não há previsão legal para isso. Violência imprópria é aquela violência que não é vis absoluta, é uma situação onde eu retiro a... eu reduzo ou impossibilito a manifestação... Ixi, troquei tudo. Vou ler que é mais fácil, já está dando problema aqui na cabeça, né? Reduzir a possibilidade de resistência da vítima. Tico e Teco já estão dando tilt, tá certo? Mas não tem problema, a gente chega lá, já termina. Então, gente, olha só. O artigo 158, ele não admite a tal da violência imprópria, que é aquela que eu reduzo, retiro a possibilidade de resistência da vítima, porque simplesmente não há previsão legal para tal, tá certo? Só admite a hipótese de violência própria. Vamos lá. A gente já viu isso, tal. Estado de coação para que ele faça, aqui, fazer alguma coisa, entregar a quantia certa. Tolere que se faça, destruição de um título de crédito que é credor. Deixe de fazer alguma coisa, cobrar uma dívida.
A gente já colocou aqui as hipóteses, né, colocando exemplos de hipóteses em que nós teremos extorsão e não roubo. É crime diverso do roubo porque está previsto em tipos penais diferentes, portanto, também não admite continuidade delitiva. Lembra que eu falei para vocês sobre crime continuado? Crime continuado só se estiver no mesmo artigo, e se estiver protegendo o mesmo bem jurídico, e se tiver também o quê? A mesma forma de execução. Não havendo, não admite continuidade delitiva. Roubo, o proveito patrimonial é simultâneo ao mal prometido. Vou lhe matar se você não pagar, tá certo? E o proveito patrimonial é imediato. No caso da extorsão, o mal prometido e a vantagem econômica são o quê? Futuros. O núcleo é constranger. Constranjo agora, mas fazendo o quê? Uma ameaça de que posteriormente eu posso lhe matar. E o bem, lá vai. E o benefício patrimonial também é futuro, porque vai depender de um comportamento da vítima, seja de fazer, não fazer ou tolerar que seja feito contra ela alguma coisa, tá certo? Os detalhes interessantes sobre a extorsão, como eu disse a vocês, é que a extorsão demanda um comportamento da vítima. Fazer, não fazer ou tolerar que se faça. Só que esse comportamento da vítima ele é indispensável. Então isso aqui é onde mostra, onde reside, né, a maior diferença para o crime de roubo que eu tinha falado para vocês. Outra diferença, extorsão pode ser destinada a bem imóvel, coisa que não é comum a qualquer outro crime patrimonial. Então aí fica a dica. Extorsão pode ser pode ser visando bens imóveis, tá certo? Isso digno de nota para vocês também. Galera, slide 16. No estelionato, apesar de a vítima entregar o bem ao agente, ele o faz de livre e espontânea vontade, porque ele está numa situação de erro e no estelionato percebeu, quero entregar. Eu disse, meu amigo, é seu, toma que o filho é seu, é lindo, maravilhoso, está aqui, para você levar para casa. Na situação é assim, eu entrego voluntariamente, eu quero entregar, quero, tudo bem, é voluntário, minha vontade é de lhe entregar, é espontâneo, partiu de mim, eu queria lhe entregar, assim, de boa vontade, eu só entreguei porque eu fui obrigado a tal, fui constrangido a tal, através de duas condutas, violência própria ou grave ameaça. Joia? Concussão, crime que vocês já estudaram comigo aí na aula de crimes contra a administração, até porque essa aula aqui eu estou voltando, né? Na concussão, vocês lembram o que é que eu falei para vocês, a diferença dela para a extorsão? Eu falei o seguinte, galera, na concussão eu não pressuponho violência nem grave ameaça. Eu estou ameaçando o camarada, mas essa ameaça minha, tá certo? Essa intimidação, ela se dá em razão de algo que eu posso causar a você em razão do cargo público que eu exerço ou que eu estou prestes a exercer, porque, como eu disse a vocês, também na concussão, é um crime contra a administração pública praticado, muitas vezes até mesmo por quem não é ainda funcionário público, mas está na iminência de se tornar funcionário público, beleza? Até para revisar um pouquinho de concussão com vocês, tá bom? STJ súmula 96, eu coloquei aqui logo abaixo para vocês, ainda aqui no slide 16, súmula 96. Roubo é crime formal, que se consuma independentemente da vantagem devida. Tá certo? O roubo precisa da violência, ele precisa do apoderamento, mas nem sempre eu tenho o benefício patrimonial propriamente dito. A consumação pressupõe a realização de um comportamento pela vítima, no caso aqui do crime de extorsão, beleza? Eu preciso que a vítima faça algo. Se a vítima não fizer esse algo, eu também não terei ainda a conduta consumada. A obtenção da vantagem econômica é mero exaurimento. Perdão, é mero exaurimento e o mero constrangimento é tentativa. Então, olha só, constranger a vítima, tentativa. Para estar consumado eu preciso constranger e preciso de um comportamento. Beleza. O comportamento gerou benefício patrimonial, aqui já não é mais consumação, aqui é consumação mais exaurimento. Então isso aí vocês precisam ficar atentos. Vamos colocar aqui no quadro para ficar mais simples, né? Olha só. Seguinte.
Beleza, gente? Vou tentar melhorar aqui a luzinha. Estão vendo? Espero que sim, porque agora eu vou explicar para vocês. Percebam que está aí colocado no quadro, tem o quê? Tentativa, somente através do constrangimento. Constrangi, mas a vítima não fez nada, ficou na mera tentativa. Constrangir mais o comportamento da vítima, nós teremos a modalidade do quê? Consumada, colocada aqui. Será exaurimento quando, além de constranger mais o comportamento da vítima, eu tive um acréscimo patrimonial decorrente disso. Então, o acréscimo patrimonial que decorra da conduta de constrangimento é somente mero exaurimento. Já passou da consumação, ultrapassou o iter crimes. O crime já estava consumado desde o comportamento da vítima. Tranquilo? Galera, agora a gente vai aqui para o 159. 159 eu vou ver com vocês um pouco mais rápido, tá certo? Porque, como eu disse aos senhores, a nossa aula, o nosso tempo de aula acabou sendo reduzido. Então, eu vou dar uma condensada. 159 é justamente o quê? O crime de extorsão mediante sequestro. Se eu estou dizendo que temos uma extorsão, tá certo? Tudo que foi aplicado, tudo que foi estudado no 158 se aplica aqui também. A única diferença é que eu vou agregar um elemento especializante que é justamente o quê? A forma de execução da conduta. Eu vou extorquir uma pessoa, a vítima, através do sequestro de uma outra. Então aqui a gente vai ter o quê? Dupla subjetividade passiva, duas vítimas, a pessoa que foi extorquida e a pessoa que foi sequestrada, tá certo? Então fala o seguinte, sequestrar uma pessoa com o fim de obter para si ou para outra qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. Quando eu digo qualquer vantagem, é qualquer vantagem mesmo, tá certo? Então olha só, reclusão de 8 a 15 anos, uma paulada muito alta. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18, maior de 60, ou se o crime é cometido por quadrilha ou bando. Quadrilha ou bando, lê-se a partir de agora, associação criminosa, tá certo? 288 mudou. Reclusão de 12 a 20. Se do fato resulta lesão corporal, parágrafo 2º, 16 a 24. Resulta a morte, 24 a 30. Aqui é a paulada. E a gente ainda tem no parágrafo 4º aquilo que eu já tinha mencionado para vocês quando a gente estudou o 288, que é justamente uma hipótese prevista no Código Penal, uma hipótese inclusive anterior à Lei de Organizações Criminosas, onde eu trago uma possibilidade de delação premiada. Veja, se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a liberação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Então aqui eu tenho uma hipótese de delação premiada, regulamentada pelo Código Penal, onde eu tenho somente uma redução de pena possível. Então se liga nesse detalhe, o artigo 159 já traz para a gente uma hipótese de delação premiada, prevista, obviamente, fora daquelas hipóteses colocadas lá na Lei de Organizações Criminosas. Tranquilinho? Show de bola? Então, seguindo. Perceba, 159 não fala em violência e grave ameaça, também não admite modalidade culposa. Aqui só pune a título de dolo, tá certo? Vantagem econômica e indevida. Aqui, lembrando, a gente está falando de crime patrimonial, não está falando de crime sexual. Mas a vantagem patrimonial é de qualquer ordem, tá certo? Consumação. A partir do momento em que há privação da liberdade, tá certo? E a extorsão. Nosso crime ele é o quê? Formal. Se é um crime formal, ele demanda de quê? Lá vai. Repetindo. Tratando-se de crime formal, eu demando o quê? A privação da liberdade da vítima e a extorsão. Agora, galera, o pagamento da condição ou preço de resgate é mero exaurimento. O crime está consumado a partir do momento em que eu faço o quê? A conduta de extorquir, tá certo? A partir da extorsão, embora não tenha um acréscimo patrimonial, o crime já vai estar o quê? Consumado. Tentativa seria se eu conseguisse sequestrar a pessoa, mas antes mesmo de realizar uma ligação extorquindo alguém, fosse descoberta. Ali eu estou na mera tentativa do crime de extorsão mediante sequestro, tá bom? Lembrando, o parágrafo 1º prevê uma hipótese de crime a prazo, porque demanda pelo menos 24 horas de privação de liberdade. Associação criminosa continua aplicável, algumas observações aqui que eu estou lendo rapidamente. A delação premiada só pode ser aplicada pelo juiz, isso é óbvio. Necessário concurso de agentes, tá, beleza. É crime hediondo em qualquer modalidade, também é crime permanente. Por que é crime permanente? Porque demanda uma dilação temporal. O crime ele não acontece instantaneamente, o crime não está consumado naquele momento. Para sua consumação, ele demanda o quê? Uma prorrogação, uma continuidade durante um tempo, tá certo? Outra coisa, não é necessário levar de um local para outro.
Eu não preciso sequestrar, eu posso manter aquela vítima no local onde ela estava já. Isso será feito através de cárcere privado. Simular o próprio sequestro para extorquir familiares é safadeza. Além de safadeza, também é considerado crime de extorsão. Não pode ser extorsão mediante sequestro porque eu não estou realmente me colocando naquela situação propriamente dita. É uma extorsão que é utilizada também de fraude, tá certo? Fraude, não vou responder por estelionato, aqui somente é extorsão porque, queira ou não, a pessoa está sendo ameaçada e acredita que existe ali uma, como é que eu posso dizer, uma situação de ameaça propriamente dita, tá certo? Embora essa ameaça não seja real. Condição de resgate, qualquer comportamento com reflexo econômico, como assinar cheque, tradição de imóvel. Por isso que eu disse a vocês que poderia ser qualquer tipo de vantagem patrimonial. Lembrando, o 288 pode acontecer em concurso material com o crime aqui colocado também. O 288, só rememorando a vocês, é justamente o crime de associação criminosa, tá certo? E a associação criminosa protege bem jurídico distinto, tá bom? Sim, tá, beleza. Viajei. Galera, parágrafo primeiro, eu estou colocando o seguinte: se o crime é cometido por quadrilha ou bando, aqui eu já estou punindo o camarada de maneira severa em razão dele ter sido praticado por concurso de pessoas, uma situação de associação criminosa. Mas veja que eu também vou responder pela associação criminosa, por quê? Porque a associação criminosa é um crime que pune antecipadamente. A sua punição acontece justamente punindo atos preparatórios. Então, se o momento de consumação foi diferente, se eu estou protegendo bens jurídicos distintos, o 159 protege patrimônio, o 288 protege paz pública, nada impede que eu tenha a proteção dos dois de maneira autônoma. Portanto, haveria aqui situação de concurso material de crime, somando as penas. Só um último detalhe aqui, embora ridículo, né, mas vamos tratar disso, porque queira ou não é abordado em doutrina, o camarada vai e subtrai da pessoa o seu cachorrinho de estimação, Totó, beleza? Subtraiu o Totó e começou a dizer, olha, se você não pagar R$ 5.000, eu vou começar a fracionar Totó em partes. Vou entregar a patinha de Totó, o rabinho de Totó e por aí vai. E isso é feito no intuito de obter vantagem econômica indevida. A conduta é de, como é que eu posso dizer, sequestrar a pessoa? Não. Totó é pessoa? Não. Embora muitas vezes o Totó tenha a cara igual a do cachorro, não, igual a do dono, aí a gente não sabe se é o dono que tem cara de cachorro, se o cachorro tem cara de dono, mas enfim, nunca será uma pessoa, né? Então somente terei crime de extorsão. Joinha? Galera, essa primeira filmagem de 1h17, 1h18, é justamente do slide número 9. Eu vou gravar a partir de então um outro vídeo, tá certo? Com relação ao slide número 10, mas já vou disponibilizar isso para vocês começarem a adiantar. O slide número 10 é um pouco mais rápido, mas de todo modo vai ficar separado até para facilitar a anotação de vocês, beleza? É isso, eu agradeço demais a atenção dos senhores e já já deem sequência no próximo vídeo. Beijão, beijão, grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!